Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e é o seguinte, cara, existe uma marca francesa de equipamentos de som chamada Focal. Essa marca é muito popular no meio profissional, ela tem monitores de estúdio que são de altíssimo nível, ela tem som automotivo também, cara, de altíssimo nível, sabe, com sistemas, tipo, com falantes que você compra para montar um sistema automotivo. E ela tem uma linha residencial também, cara, que assim, são caixas caríssimas e, tipo, muito superlativas. Tem uma, cara, que inclusive é um dos meus sonhos aí, que é escutar uma Focal Grande Utopia EM, a maior caixa que eles fazem. Acho ela linda, assim, muito bonita. Sempre tive muita curiosidade para escutar essa caixa. Mas o ponto é que a Focal ela acabou demorando muito para entrar no mercado de fones de ouvido. Ela até tinha uma linha, cara, há alguns anos aí, chamada Spirit, só que eram fones meio nada, assim. Nunca escutei, tá? Mas ao mesmo tempo foram fones que nunca se tornaram muito populares. Eles não eram fones muito sofisticados, não eram fones muito simples. Era um fone que tava ali no meio, fechado. Sei lá, nunca foi um fone que me chamou a atenção. E nunca parece ter chamado a atenção realmente assim de grande parte da comunidade robista. Só que, quando a Focal realmente resolveu entrar de verdade no mercado de fone de ouvido, ela chutou a porta, tá? E entrou, assim, chegou chegando. Ela introduziu dois modelos, o Ear e o Utopia. O Ear era um fone... todos os dois high-end, tá? O Ear custava $1.000 e o Utopia custa ainda $4.000. Então, assim, os dois são fones de alto nível. E o Ear era como se fosse uma versão em miniatura do Utopia. Ele perdia algumas coisas, tipo construção em fibra de carbono e o falante com diafragma de berílio, que o Utopia tem. Isso é uma coisa que diferencia a Focal. Ela costuma usar drivers de berílio. E aí uma curiosidade para vocês, é um material tóxico, né? E no caso das caixas de som, eles dizem que se você danificar o tweeter, você precisa chamar a Focal para eles irem lá e fazer e recolher aquele material, porque ele é muito tóxico. Por isso, tem propriedades que são interessantes para áudio, mas a contrapartida é que assim, é muito difícil de ser produzido, justamente porque é tóxico, né? E se você tiver algum problema, você precisa de um esquema aí meio chato para poder resolver. Mas, enfim. Esses dois modelos, eles assim, cara, foram muito populares, são ainda, de certa forma. O Ear já saiu de linha, mas o Utopia continua aí até hoje. E tanto na época, assim, até hoje, muita gente ainda considera o Utopia o melhor fone em produção atualmente. Quer dizer, agora tem o Sennheiser HE1, na época que o Utopia foi lançado não tinha, mas eu lembro que o Tyler Hertz do Infidelity, quando ele testou o Utopia pela primeira vez, ele falou, esse aqui é o melhor fone do mundo. Então assim, são fones, cara, realmente, bem bons. Eu tive um Ear, tá? Pouco tempo depois que ele foi lançado, assim, foi um fone que eu tive durante um tempo e adorava aquele fone. Só que ao longo do tempo, a Focal foi dando uma revisada na linha. Todos os fones são muito parecidos, tá? Você vê no site, tipo, o formato é o mesmo, a estrutura do arco é a mesma coisa, mas são modelos que têm aí suas diferenças. E o primeiro modelo que a Focal lançou, sem ser esses dois, né, já dessa linha nova, foi o Clear. Foi um modelo intermediário que custava $1.500. Então ele estava muito mais próximo do Ear, mas ele era um pouquinho mais sofisticado. E há não muito tempo, a Focal lançou uma segunda versão do Clear, o Clear MG. E é justamente esse fone que eu tenho para avaliação aqui para vocês. Ele foi enviado pelo Hegel, um apoiador, então brigadão Hegel. E hoje eu vou contar para vocês o que eu achei desse fone. Ele custa os mesmos $1.500, tá? Que o Clear original custava, ou 1.400, não lembro. Mas vou deixar o link para o site deles aqui na descrição. Tem que ser no site, tá? Não tem isso aqui no Brasil, mas vou falar para vocês o que eu achei dele. Começando pela parte física, cara, é o seguinte. Uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que rola uma parada meio estranha no mercado de fones, que é o seguinte. Meio que as grandes marcas, elas não costumam chegar em modelos mais, assim, bem high-end. Então, assim, você tem um grupo aí de fones que pode ser muito sofisticado, né, vindo de grandes marcas, e aí você tem uma qualidade de construção muito alta e tudo mais, mas meio que no segmento ultra high-end, assim, de fones, tipo, realmente absurdos, você tem meio que muitas marcas que são meio artesanais, assim, tipo uma Hi-Fi Man, uma Audeze, uma Dan Clark, uma ZMF. Então são fones que são de altíssimo nível, mas que muitas vezes tem uma qualidade de construção meio amadora, sabe? Algumas coisas, sabe? Tipo, não tem uma sofisticação tão grande assim em design, ergonomia, tipo, materiais, sabe? Você até pode ter materiais interessantes, né? Tipo, os MF, tem as conchas de madeira, Dan Clark usa fibra de carbono, mas você pega, tipo, um Ether 2, que eu já testei aqui no canal, e, tipo, a estrutura do arco dele pra mim era uma piada. Principalmente por um fone daquele preço. Então, assim, a construção é boa, mas, tipo, é esquisito, tá? São fones que às vezes são muito caros, e tem motivos pra serem muito caros, tá? Realmente o desempenho é absurdo, mas a qualidade de construção meio que deixa a desejar.
A linha da Focal não, né? Porque a Focal é uma grande marca. Então, desde o unboxing, olha isso aqui, você já tem uma experiência aí diferenciada. Olha, primeiro, olha o tamanho dessa caixa. Mal cabe aqui no quadro. Eu vou abrir ela aqui pra vocês verem, peraí. Ó, você abre e aí você tem aqui, ó. Olha só. Clear MG é uma caixa de tipo cartonagem, sabe? Ela é super grandinha. Aí você tem aqui uma bolsa de transporte pro fone, mas já vou chegar lá, deixa eu deixar isso pra cá. E você tem essa, tipo, meio que subcaixa aqui que você abre e aí você tem acesso, tipo, ao manual, né? Putz, no envelopinho, aqui com a Clear MG. E você tem os dois cabos, né? Ele vem com dois cabos. Cara, isso aqui, tipo, fecha com imã, por exemplo, sabe? Então, é mó parada, cara. Aí você tem um cabo, que é um cabo normal, tá? É P10 com o adaptador, né? Rosqueável. Então, para uso normal. Ah, e uma observação, ó. Esse fone, ele não é muito difícil de tocar, não, tá? Então, é um fone que, pô, você consegue usar num player, dependendo até no smartphone, sem grandes dificuldades. Mas, se você quiser usar ele num sistema mais sofisticado, você tem esse cabo aqui, por exemplo, que é um cabo, tá, terminado em XLR. E aí, pô, os conectores, sabe? Tipo, da própria Focal, esse cabo meio marrom. Cara, é muito caprichado mesmo, tá? Quando você chega num fone como esse. Você não vê nenhum, sei lá, Dan Clark. Até tem, tá? Tem coisas que são interessantes, mas assim, tipo, já do unboxing você já vê que é um produto sofisticado. Agora, em relação ao fone, por exemplo, cara, olha essa bag aqui, que coisa linda. Ela é rígida, aí tem essa alça aqui, putz, os próprios zíperes, cara, são personalizados, aí vem com uma proteçãozinha, sabe? Realmente é muito caprichado isso daqui, o logo, cara, isso aqui é uma plaquinha de metal. Enfim, aí vamos abrir aqui para mostrar o fone para vocês. Ó, aí nessa case você tem, tipo, esse espaço aqui que é para você colocar os cabos, tá? E aí vamos ver o fone. É tão grande essa caixa que nem tem espaço mais aqui na minha mesa para botar essas coisas que eu fui deixando de lado. Mas olha só, ele tem o mesmo design básico, tá? De todos os fones da Focal, mas o esquema de cores é muito diferente. Assim, é um marrom, cara, muito bonito. A qualidade de construção realmente é excelente. Assim, ele é basicamente inteiro de metal. Acho que a única parte de plástico que eu consigo ver é essa estrutura aqui das conchas, mas, cara, a grade de metal com esse padrão. Aí, putz, você tem aqui essa peça que ela é usinada, sabe? Tem os degraus, o logo da Focal aqui. Cara, é muito caprichada essa construção, cara, muito mesmo. Cara, uma coisa que eu acho que mostra o grau de sofisticação de engenharia que tem aqui. Olha o barulhinho que o conector faz quando ele entra. Olha isso aqui. Pra mim, cara, isso é barulho de pura precisão, assim, cara. Só mais um, eu adoro isso, cara. Aqui, viu? Como designer de produtos, quando você pega uma coisa dessa, você fala, cara, os caras sabem o que eles estão fazendo. As almofadas são é um tecido, tá? Todo perfurado. Tanto por questões de conforto quanto de som. Aí, ó, ele sai dessa forma, sabe? Tem uma estrutura de plástico, encaixa muito fácil. Aí, tipo, olha o falante aqui, cara, com essa grade. É muito bonito isso aqui, cara. Os fones da Focal são muito bem feitos. E uma coisa era o seguinte, no Ear, uma reclamação que muita gente tinha era que era um fone que, assim, a construção era muito boa, tá? Ele é parecido com o Clear MG. Mas ele meio que rangia muito. Era engraçado, era um fone que, tipo, você pegava, era um fone visivelmente sofisticado, mas você mexia ele, tipo, tinha vários ruídos aqui, ó. Parece que a Focal resolveu isso. Parece um detalhe, mas quando você tá falando de um fone desse preço, você começa a querer, né, mais luxo e sofisticação nesse sentido. Então aqui, cara, não tenho o que dizer mais. Aqui também, ó. A precisão do ajuste. Ele é um fone pesado, mas mesmo sendo pesado, cara, ele é surpreendentemente confortável. Ele distribui o peso, assim, maravilhosamente bem. Obviamente é um fone aberto, então não isola nada, mas, cara, encaixe excelente. Excelente na cabeça. Não tem do que reclamar, tá? É um fone que dá pra você passar bastante tempo. Outra coisa que eu sinto que melhorou bastante em relação ao Ear, quando eu tive, eram os cabos. O Ear vinha com um cabo que era desnecessariamente grosso e pesado, sabe? Agora não, agora você tem esse aqui que é feito para uso mais portátil. Não que alguém vá usar isso aqui fora de casa, mas
que pelo menos é um cabo pequenininho, né? Eu usei na maior parte das vezes esse daqui, quando eu tava testando, e pra mim já era o suficiente. Então, é um fone aí realmente, cara, em termos de qualidade de construção, acabamento e tal, é irrepreensível. Vamos falar do som agora. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre como, quando a Sennheiser, né, lançou o HD800, ela seguiu uma direção muito diferente do que ela tinha com o 600 e o 650, que eram fones, assim, cara, meio que mega padrão, né? Se você era, um audiófilo, entusiasta de fones de ouvido, você provavelmente tinha ou teve um Sennheiser HD600 ou 650. E são fones muito amados, assim, eu sou apaixonado pelo 600, mas quando a Sennheiser lançou o 800, para muita gente ele acabou não sendo tanto assim um upgrade, porque ainda que tecnicamente ele seja muito melhor, a tonalidade é muito diferente. Os 600 e 650, eles têm uma sonoridade que é muito mais quente, para mim, por exemplo, ela é muito mais natural do que a tonalidade do 800. O 800 ganha infinitamente em espacialidade, definição, transparência, detalhamento, resolução, qualquer aspecto técnico. O 800 é superior, mas na tonalidade, para muita gente, os 600 e 650 permanecem meio que intocáveis na linha da Sennheiser. Então, vamos supor que você tem o 600 ou o 650 e você quer fazer um upgrade. Para onde você vai? Se você tiver um 600, na minha opinião, um upgrade meio lógico é o HiFiMan HE560. E se você tem como padrão o 650, você vem para cá, para o Focal Clear MG. É assim que eu enxergo o Clear MG em suma, como upgrade lógico do Sennheiser HD650. É um fone muito musical, muito sedoso, mas ao mesmo tempo muito natural, tá? É um fone que eu enxergo como sendo bem realista, tá? Mas seguindo uma linha, de novo, dessa coisa mais eufônica, mais melodiosa. Vou explicar melhor agora em detalhes sobre ele. Bom, eu lembro que quando o Ilir e o Utopia foram lançados, uma coisa que chamou muito a atenção era o impacto nos graves. Não são fones, e não eram fones com graves exagerados, longe disso. São fones que têm uma pegada saudável nos graves, mas existe uma dinâmica, uma sensação de pancada, tá? Física mesmo, né? Como se fosse discursão muito longa dos falantes, que é muito diferente de basicamente qualquer outro fone dinâmico. Então, assim, isso permanece aqui, né? Eu gostei demais disso no Ilir. E o Clear MG, ele mantém essa mesma pegada, sabe? É um fone que, assim, ele não é exagerado nos graves, tá? Mais uma vez, longe disso. Tem uma quantidade consideravelmente maior do que a do HD800, mas não chega, assim, a ser um Audeze LCD2, por exemplo. Então, assim, ele tem graves que são aqueles graves carnudos, sabe? Com impacto, com gordura, com definição, sabe? Com bastante textura e muito impacto, muita dinâmica, sabe? Você sente realmente isso, assim, você sente impacto, você sente força nos graves, mas não pela quantidade, e sim pela sensação de soco, entendeu? Isso é uma coisa que ele faz muito bem. A extensão é muito boa, não chega a ser como a de um planar, porque ela não é aquela extensão infinita, mas é uma extensão fantástica. Assim, eu realmente, em termos de graves, eu acho que os fones da Focal sempre foram muito bons, os que eu já testei, né? E aqui não é diferente, tá? São graves que eu considero, assim, realmente exemplares. Existem fones com graves melhores? Tem, claro, né? Você vai para um planar magnético já de um nível mais alto, um Sennheiser HE1, por exemplo, é um fone que tem graves mais interessantes do que o Focal. Mas, assim, aqui você já tá, tipo, num nível, assim, muito, muito, muito alto, sofisticado, de qualidade nos graves. Eu até acho que pode ter gente que pode achar que ele tem graves que passam um pouquinho do ponto, mas eu acho que isso seria uma questão mais de percepção, que está mais relacionada aos agudos do que aos graves, tá? De novo, para mim, em termos de quantidade, são graves muito bons, em termos de qualidade, são graves muito bons. Não sinto falta, não sinto excesso, eu realmente acho que são exemplares. Nos médios, ele tem uma pegada muito, muito tranquila, muito sedutora e muito natural. Eu não sinto nenhum tipo de... vou até ser bem, assim, vou falar um negócio. Eu tô aqui agora com o Clear, tô com o Maze Empyrean, que vai ser avaliado em breve, e tô também com o HD800S ainda, que a Sennheiser ainda não pegou de volta, eu tô adorando. O HD800S, ele me parece também natural em termos de tonalidade, só que ele é muito mais frio, tá? E o Maze Empyrean tem alguma artificialidade ali na tonalidade dele pra mim. É uma percepção minha, tá? Pode ser que você tenha uma outra completamente diferente, mas tem alguma coisa ali no Empyrean que eu falo, isso aqui eu não sei se
tá muito natural pra mim, em termos de tonalidade nos médios. Aqui não, aqui você tem um calor que é mais próximo do Empyrean, é um fone muito mais sedoso do que o HD800S, do que o HD820, do Stax L500 que estava aqui também, mas sem perder a naturalidade e sem ser, para os meus ouvidos, nos médios, caloroso demais, tá? Ele tem aquela sedosidade, mas ao mesmo tempo você tem muita resolução, você tem uma boa transparência, sabe? Mas ele tem essa pegada que é mais quente, é mais intimista, entendeu? E eu acho isso muito gostoso. Não vai funcionar bem pra qualquer coisa, tá? Tem horas que não adianta, cara. Você quer uma coisa um pouco mais clara, mais definida, né? Ou mais energética. Esse é um fone que segue aquela linha um pouquinho mais lenta, sabe? É meio que uma proposta que vai funcionar, cara, muito bem pra você ouvir um jazz, pra você ouvir uma coisa acústica. Até um rock, porque ele tem uma sonoridade que não é nem um pouco... meio que não incomoda, sabe? É bem inofensiva. Mas se você prefere uma coisa mais analítica, né, mais detalhista, por mais que em termos de detalhamento ele seja bom, existem opções que vão ser mais interessantes pro seu caso. E também para deixar claro, ele também não chega no nível de eufonia de uns MF Verité não, tá? Que acaba sendo um fone muito mais seletivo. Já fiz review dele aqui no canal, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, mas é um fone fantástico, mas que é mais seletivo porque ele é mais específico, né? Ele meio que vai bem fundo nessa sonoridade mais calma e eufônica. Aqui não, tá? Ele tá nessa linha, mas sem ser muito exagerado. Já nos agudos, eu acho que é meio que a área onde ele pode dividir mais opiniões. Por quê? Ele tem agudos que eu considero mais calmos, mais recuados do que o que seria natural, tá? O que seria neutro. Eu tô aqui, como eu falei, tava com o Stax, tô com o Mesa Empyrean, tô com o HD820, HD800S, tava com o... tô com o meu AKG90Q. E assim, entre todos esses, né? Todos esses são fones high-end, de alto nível, sem dúvida nenhuma, quem tem uma menor presença de agudos é o Focal Clear MG. São agudos que eu acho que em termos de timbre são muito, muito corretos, tá? A extensão é legal. São agudos que têm boa resolução, não são agudos que eu acho que soem sempre apagados, mas para algumas pessoas eu acho que pode faltar brilho. Tem situações em que eu acho que falta. Tem situações em que eu gostaria que ele tivesse aquela sonoridade um pouco mais aberta, um pouco mais brilhante, entendeu? Ele é mais fechadão. Mas é aquilo, né? Eu sou justamente uma pessoa que prefere o Sennheiser HD600 ao 650. Então, eu tenho eu gosto de uma sonoridade mais quente, mais envolvente, né? O HD800S, por exemplo, parece um gelo perto daqui do Clear MG. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de agudos, eu gosto de brilho, sabe? E eu acho que ele realmente vai um pouquinho de menos. De novo, em termos de qualidade, os agudos eu acho que são muito bons, mas a posição deles no espectro é um pouquinho mais recuada do que eu gostaria. Tecnicamente, assim, como eu já falei, né, em termos de resolução, detalhamento, eu acho que ele é muito bom, pode ser um pouco apagado por conta desses agudos um pouquinho mais recuados, mas se você prestar atenção, você vai ver que ele resolve muito bem passagens complexas, sabe, as notas nascem e morrem com bastante precisão, não é um fone lento, longe disso. Em termos de espacialidade, eu acho ele competente, tá? Não chega perto do HD800S, tá? O HD800S é um outro patamar em termos de espacialidade, mas é muito superior ao Mesa Empyrean, por exemplo. O Mesa Empyrean eu achei um fone bem mais chapadão. Muito bom, tá? Vocês vão ver no review dele, mas é um fone mais chapado. Aqui, ele parece estar na média. Por quê? O HD800S é referência em espacialidade e o Mesa Empyrean é uma área onde ele realmente assim não se dá muito bem. Então aqui você tem uma sonoridade que eu acho que está em linha aí com outros fones dessa categoria, tá? Uma espacialidade que é interessante, consegue projetar um espaço legal, não me sinto enclausurado, mas também não é expansiva demais. Então, concluindo, gente, o Clear MG, como eu falei, ele está muito tranquilamente no território de fones high-end. Ele é um fone muito sofisticado, tanto em termos físicos, né, isso vai desde o unboxing, quanto em termos de sonoridade. É um fone que definitivamente ele está alguns degraus acima dos fones mais tipo um Sennheiser HD600, um AKG K701, né, essa linha aí de produtos. Né, ele é um competidor do 800S, do Stax, é um fone que eu acho que realmente ele vale o que ele custa, tá? Eu só acho que você precisa pensar se a sonoridade dele é o que você está procurando, porque eu considero sim ele um fone que é muito natural, tá? Como eu falei, não é tão seletivo quanto um ZMF VRT ou até quanto um HD800S, mas ele ainda assim é um fone mais fechadão, tá? Um fone mais eufônico que busca trazer uma visão um pouco mais sedutora e intimista, né, das músicas. Se for isso que você quer, tá?
E em muitas situações é exatamente isso que eu quero. O Clear MG é um fone fantástico, que eu fico feliz em recomendar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.